De fato, a vacina de Covid-19, ela foi feita de maneira... O estudo foi feito em tempo recorde. Isso, claro que o estudo foi feito de tempo recorde, mas observando todas as etapas. São 4 etapas para você aprovar qualquer medicação ou qualquer vacina. Foi feita todas as etapas da maneira como deve ser feito. Agora, a 4ª etapa, que é a última etapa de qualquer remédio ou qualquer vacina, ela é uma etapa que nunca termina. Uma dúvida que sempre aparece, principalmente depois da pandemia, que é em relação à vacina do Covid. Muito se falou, viralizou na internet em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco. Realmente a vacina está relacionada com o aumento do número de casos de câncer? Ou isso é algo apenas que é observacional? Eu acho que é importante a gente responder essa pergunta, né? Porque a gente vê na internet, pessoal, inclusive essas notícias que você falou de famosos que têm câncer jovem. Exatamente. Sempre que tem uma notícia dessa em qualquer rede social, se você for ler os comentários, vai ter muita gente querendo associar isso à vacina. Ah, será que a pessoa se vacinou? Será que tomou a vacina da Pfizer e tal? E assim, cara, a verdade é que se a gente analisar logicamente a possível relação entre vacinação de Covid e o aumento do número de cânceres, a gente já para no início. Porque se a gente for pegar os dados do aumento do número de cânceres, a gente vai ver que esse aumento é anterior a 2021, que foi o ano que começou a vacinação em massa para a Covid-19. Então, cara, se o efeito tá sendo causado antes do possível causador desse efeito, cara, esse possível causador desse efeito não pode ser o causador. Porque, cara, já estava acontecendo antes. Então, assim, é muito difícil, na verdade, é logicamente impossível a gente dizer, pelo menos, que todo o aumento dos casos de câncer, pensando só do ponto de vista lógico, é impossível você dizer que todos os aumentos do caso de câncer se deram por conta da vacinação de Covid, porque o aumento já estava ocorrendo. E, além disso, se a gente pensar, beleza, mas não é todo o aumento que foi causado pela vacina. Mas será que algum aumento está sendo causado pela vacina? Para afirmar isso, você precisa ter algum dado. E não existem dados nenhum que comprovem isso. Não existe dado que pessoas que vacinaram têm maior risco de ter câncer do que pessoas que não vacinaram. Isso, na verdade, é uma besteira. É fruto, provavelmente, dessa polarização e da politização também que aconteceu com a vacina. E eu acho uma pena, porque, assim, eu acho que é válida a discussão. Cara, será que a vacina é segura? Toda vacina, todo remédio, toda vacina tem que ter esse tipo de discussão. De preferência na academia, né? Não uma discussão politizada, ideológica e tal. Mas é uma discussão válida, cara. Será que existe algum risco? De fato, a vacina de Covid-19, ela foi feita de maneira... O estudo foi feito em tempo recorde. Isso, claro que o estudo foi feito de tempo recorde, mas observando todas as etapas. Então a gente tem 4 etapas, normalmente não, são 4 etapas para você aprovar qualquer medicação ou qualquer vacina. Foi feita todas as etapas da maneira como deve ser feito. Agora, a 4ª etapa, que é a última etapa de qualquer remédio ou qualquer vacina, ela é uma etapa que nunca termina. Exato. Que é basicamente a 3ª etapa você aprova a medicação ou a vacina. A 4ª etapa é quando ela já foi aprovada, então já está sendo usada pelo público, já está sendo comprada na farmácia o remédio, só que você continua observando para você ver efeitos colaterais tardios, de longo prazo, ou efeitos colaterais tão raros que você não conseguiu ver na 3ª etapa. Então, essa 4ª etapa, a vacina da Pfizer ela está acontecendo para a vacina da Pfizer, mas está acontecendo para qualquer remédio e qualquer vacina que foi aprovado. É óbvio que se no início da 4ª etapa você tem centenas de milhões, 1 bilhão de pessoas usando aquele remédio ou aquela vacina, você tem um risco de, cara, se havia algum efeito colateral que você não conseguiu ver nas 3 primeiras etapas, você tem o risco de muita gente ter esse efeito colateral na 4ª. Existe esse risco teórico. Agora, você partir daí para dizer que a vacina está causando aumento no número de casos de câncer, isso simplesmente não faz o menor sentido. Isso é uma coisa que, enfim, eu acho que tem que ser combatida, mas tem que ser combatida intelectualmente, com ideia. Você explicar, você mostrar o dado, cara, olha só, até 2019, até 2020, aumentou em 50% os casos de cânceres em jovens, por exemplo. Existe esse dado. Como é que você está querendo atribuir a algo que começou em 2021 um aumento que já estava sendo verificado em 2019? Não faz sentido e, enfim, isso é basicamente um reflexo da politização dessa discussão da vacina. Perfeito. A gente já teve um episódio aqui conversando um pouco sobre os limites da ciência, né? Eu acho que é importante o pessoal revisitar esse episódio. Inclusive, se você tá gostando do nosso papo,
curte aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Acho que a intenção é realmente distribuir cada vez mais esse conhecimento, fazer com que você consiga, tanto num papo como esse, quanto no de ciência, juntar as informações e conseguir construir um conhecimento maior sobre saúde e aplicar isso no seu dia a dia, né? É isso que a gente quer trazer aqui. São dicas e pontos práticos para a pessoa conseguir aplicar. E voltando um pouco nesse episódio, a gente falou muito sobre causalidade, né? Sim. Sobre alguns critérios que são utilizados para que a gente tenha uma causalidade entre um efeito e uma causa, né? Basicamente. E é muito sobre isso, né? Poxa, se a gente está observando esse aumento do número de casos há mais de 30 anos e a vacina aconteceu há 4, 5 anos, não tem como um fator que veio depois ser a causa daquilo que a gente está buscando. É Exato. praticamente impossível. Isso já mostra uma fragilidade gigantesca naquele tipo.